Bom, a gente começa falando sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, pelo menos a admissibilidade da denúncia. A maioria do Supremo mantém Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento que vai decidir se aceita ou não a denúncia, que pode tornar Bolsonaro e outros denunciados também réus e aí começar a ação penal. O Supremo analisou 4 recursos diferentes. A defesa do ex-presidente pediu o afastamento de Dino e Zanin. A defesa de Braga Neto pediu o afastamento de Moraes. A defesa do general da reserva Mário Fernandes, de Flávio Dino. 8 ministros votaram para rejeitar os pedidos das defesas até aqui. Barroso, Moraes, Gilmar, Cristiano Zanin, Dino, Toffoli, Fachin e Carmen Lúcia. Moraes, Dino e Zanin não votam nas ações em que eles são alvos. Ainda faltam os votos do Fux, do Mendonça e do Nunes Marques. Eles podem inserir esses votos no sistema até amanhã, 11h59 da noite. O julgamento é no plenário virtual. A maioria acompanhou o entendimento do relator dos casos, que é o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. No voto, ele disse que para o recurso ser aceito, a defesa teria de apresentar demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, o que não ocorreu. Quais eram os argumentos das defesas? Bom, a justificativa deles é que Moraes não poderia julgar o caso porque seria uma das vítimas. Zanin já foi advogado do presidente Lula e Dino entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro enquanto era governador do Maranhão em 2020. Todas foram negadas, né? Todos esses argumentos foram negados, já haviam sido anteriormente pelo Barroso em fevereiro e agora também no plenário virtual com a presença de todos os ministros. Vamos trazer para cá Leonardo Sakamoto e Carla Araújo, que estão comigo nessa quarta-feira. Boa tarde aos dois, bem-vindos. E aí, Sakamoto, rejeitados, né? Já era esperado, na verdade, né? Já era esperada essa rejeição, digamos assim, né? Essa negativa ao pedido das defesas. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui nessa tarde de quarta-feira. Diego, já era esperado, faz parte do grande baile, né? A defesa, e aí até para entender, né? A defesa técnica do Bolsonaro e dos denunciados, né, pela tentativa de golpe de Estado, eles tinham que tentar, estão tentando todas as alternativas, né? Faz parte do processo de defesa e da ampla defesa. Inclusive, isso é bom que aconteça, porque isso está mostrando que sim, exige o processo de ampla defesa. Ampla defesa não significa que a justiça precisa acatar o posicionamento do réu. Precisa mostrar que o réu tem sim garantia, formas de se defender, que está tendo acesso à justiça. Caso contrário, vamos pegar um exemplo: alguém mata outra pessoa, e aí, só porque a justiça negou todos os pedidos desse assassino, a justiça foi parcial? Não. Não, ele tem que ter o direito a fazer seus pedidos. E é isso que está acontecendo. Ele está tendo o direito de ter seus pedidos realizados. E a justiça é a parte técnica, né? Os advogados pagos para isso, bem pagos para isso, aliás, eles estão fazendo a parte deles. Por outro lado, né, o que que isso significa para a parte política? Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto os outros 33 denunciados, eles estão juntando todas essas negativas, negativas essas baseadas em questões técnicas, para aumentar o discurso de vitimização, esse discurso mimizento, né, de vitimização, dizendo que, olha, a prova de que a justiça é parcial, de que não atende nenhuma das nossas solicitações, mesmo que não faça sentido atender a essas solicitações. Então, tudo isso vai se somando nesse discurso de vitimização para que já está sendo utilizado dentro do Brasil e também fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né? De onde, inclusive, o filho 03 do presidente, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, comanda, né, a uma espécie de resistência à tentativa de punir os golpistas, né? Só para terminar, o Diego e Carla, tem um ponto interessante que é o seguinte: no meio de tudo isso, mas, poxa, o Moraes, ele é vítima, por que que ele não tá. Gente, vamos colocar da seguinte forma, né? Se para considerar uma pessoa suspeita do julgamento, um juiz suspeito, por exemplo, bastasse que o réu ou a pessoa atacasse essa pessoa antecipadamente, né? Você não teria, seria muito fácil, qualquer presidente da República atacaria
os ministros do Supremo, né, para que lá na frente eles pudessem ser considerados impedidos. Opa, e foi exatamente isso que aconteceu durante a gestão Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro atacou os presidentes do TSE, atacou, né, o Barroso, atacou o Moraes, né, qualquer pessoa que estivesse lá na frente seria atacado por Bolsonaro durante o processo. Depois disso, né, Bolsonaro fala, olha, mas esse aí é vítima. É vítima porque o Bolsonaro atacou ele, mas isso, na verdade, não é aceito, isso já é amplamente discutido dentro do Supremo. O Supremo não aceitou essa chicana e segue. O Supremo caminha em transformá-los em réus e o bolsonarismo caminha no seu mimimi. E você, Carla, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Eu vou destacar um outro ponto desse julgamento, que é faltam 3 votos, né? 2 desses 3 votos são de ministros, né, que têm uma ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O André Mendonça, que foi o escolhido pelo ex-presidente como aquele terrivelmente evangélico, e Nunes Marques, que também foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, eu não estou fazendo nenhuma ilação de que vai existir algum tipo de manifestação contrária desses ministros, mas tem gente que faz essa aposta. E aí, Diego, tem alguns caminhos. Não vai mudar, evidentemente, essa maioria que já está formada. Ou seja, a maioria do Supremo, tirando aí os 2 ministros que estão em discussão, né, Zanin e Dino, que não votam, já diz que não haverá, enfim, né, impedimento deles. Mas Nunes Marques ou Mendonça podem, por exemplo, fazer um destaque, né, nesse processo aí, e aí obrigar essa discussão de impedimento ou não, eventualmente ir para plenário. Caso isso aconteça, enfim, se isso acontecer, por exemplo, se tiver algum pedido de destaque desses ministros, ou do Fux, que é quem falta votar, se não me engano, poderia ter que ir para plenário. E aí cabe ao presidente Barroso decidir quando isso para plenário. Como tem sessão também amanhã, só que esse julgamento, desculpa, só um parênteses, voltando, esse julgamento vai amanhã até a 23h59. Então, esses 3 ministros que faltam, incluindo André Mendonça e Cássio Nunes Marques, podem votar até amanhã, quinta-feira, 23h59. Se eles votarem pedindo um destaque e a matéria tiver que ir para plenário, o que acontece? Bom, caberá ao Barroso pedir essa sessão para que eles discutam todo esse tema no plenário. E aí, Diego, a gente tem marcado na próxima semana, a partir do dia 25, 25 e 26, na primeira turma do Supremo, a aceitação ou não da denúncia aí contra o Bolsonaro e alguns outros envolvidos nessa tentativa de golpe. Bom, vamos lá. A gente está trabalhando, eu estou só levantando algumas hipóteses, tá? Não estou trabalhando com fatos. As hipóteses colocadas nesse cenário agora. Poderia isso adiar a avaliação da denúncia na semana que vem? Conversando com algumas fontes aqui do Supremo e outros advogados, eles acreditam que não, porque nesse caso não há um impacto no julgamento, porque esse tipo de recurso, esse destaque, né, o pedido de vista, mas no caso destaque, não tem efeito suspensivo. Então, poderia, de novo, estou falando sobre uma possibilidade, não sobre um fato, poderia eventualmente, se houver um destaque nessa matéria, começar a primeira turma a avaliar já a aceitação ou não da denúncia, com essa questão do impedimento ou não dos ministros ainda não resolvida, apesar de novo, o que temos de fato a maioria dos ministros do Supremo, como você e o Saka colocaram, e como está noticiado aí na nossa manchete de hoje e agora, a maioria já disse que Dino e Zanin podem julgar toda essa questão e não precisam se impedir. O que eventualmente pode acontecer nesse meio do caminho aí que eu coloquei é gerar um pouquinho mais de confusão, digamos assim, né? E ajudar um pouco do que o Sakamoto colocou, nessa narrativa que vai vir do ex-presidente Jair Bolsonaro e dessas pessoas que estão aí envolvidas nessa apuração e nessa investigação, denúncia de tentativa de golpe depois das eleições de 2022, Diego. Perfeito, Carla.